Olá pessoal, sou o professor Luiz Rezende, mais uma aula de conhecimentos bancários. Você está acostumado às aulas de conhecimentos bancários elas serem muito gerais ou extremamente específicas. Ou a questão fala dos grandes acordos internacionais do sistema financeiro, os chamados acordos de Basileia, das macroestruturas do sistema financeiro nacional, normativas de intermediação, mas algumas aulas elas são do detalhe do detalhe do detalhe. Os editais do Banco do Rio Grande do Sul, do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco Central têm essa especificidade, né? Tem um micro e tem um macro. E hoje é uma aula do micro. É uma aula que eu vou trabalhar duas instituições que estão presentes no seu edital, que são instituições que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, mas que são muito detalhistas. São organizações de controle. Porque vamos entender uma coisa importante, ó. Você tem os grandes órgãos de controle. E esses órgãos de controle, eles vão se minimizando. Como assim? Você vai especificando. O Sistema Financeiro Nacional, e em particular o Banco Central, ele não cuida da particularidade, da especificidade de um tipo de produto bancário, mas existe uma comissão para tal. Ele não cuida, por exemplo, do leasing, existe uma comissão para tal. Ele não cuida da particularidade do debenture, porque existe uma comissão para tal. E o problema é que os editais, eles apresentam várias dessas comissões. E ao apresentar várias dessas comissões, algumas delas passam despercebido, passam batido, e esse é o problema. Então hoje eu vou trabalhar particularmente o CETIP e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Você vai perceber que estão presentes no seu edital, não tem muita questão, tanto é que das questões de hoje, duas são autorais, mas fique esperto porque, eventualmente, se está no edital, pode cair. Então, qual é a lógica da aula de hoje? As microestruturas de controle específicas para controlar particularidades em que o macro controle não pode realizar. Eu vou te dar um exemplo na própria estrutura bancária. E qual é a própria estrutura bancária? O Banco Central, você sabe que é o banco dos bancos. O Banco Central é o banco que controla todos os outros bancos. O Banco Central, ele faz o controle da macropolítica bancária, da ética, da transparência bancária. Mas ele não cuida, por exemplo, das regras para concessão da Bolsa Família. Ele não cuida, por exemplo, das regras para concessão do FIES. Ele não cuida, por exemplo, das regras de transparência bancária, até porque existe a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos que se autorregulam. Então pense que existe a macropolítica financeira e a política que é detalhista, a micropolítica, que eu vou trabalhar na aula de hoje, começando pelo CETIP, que é muito importante, mas é pouco verbalizado. E esse é um outro problema, né? No dia a dia, quando você lê jornal, quando você acessa a internet, quando você lê notícias do cotidiano, você sempre tem alguma matéria, você sempre tem alguma coisa que trata do Banco Central. O Banco Central, dada a importância dele, é uma instituição que está muito presente no nosso cotidiano. Já outras instituições, como por exemplo o Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Mobiliários, elas são menos conhecidas, porque são muito particulares, porque são muito detalhistas, porque elas não tratam de especificidades vinculadas ao nosso cotidiano. Então hoje as duas instituições elas são especializadas além de trabalharem a micropolítica financeira. Micropolítica financeira que eu digo não é regional, é nacional, mas é o detalhe técnico. E por que isso está no edital, Rezende? Está no edital porque quando se trata de conhecimentos bancários, nós temos uma subdivisão. Isso é importante você entender. Ó, se você pegar todo edital de conhecimentos de bancários em qualquer concurso público, a subdivisão é estrutura e produtos e serviços. Produtos e serviços é muito tranquilo da aula, né? A gente fala de cartão de crédito, de cheque, de leasing, a gente fala de regras de título de capitalização, a gente fala de seguro de vida, seguro de automóveis. Então isso é legal, porque isso tem a ver com coisas que a gente trabalha no dia a dia. Você tem uma aula, por exemplo, aqui no curso, que fala dos tipos de cartão de crédito. Cartão de afinidade, cartão de fidelidade, cartão co-branded. Isso é legal porque tem a ver com coisas que nós temos na carteira, no bolso. Agora, essa parte é uma parte mais técnica. Se você nunca trabalhou numa instituição financeira, se você nunca trabalhou na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, para você é tudo grego.
Então vamos lá, vamos trabalhar a primeira delas, que é a central de custódia de títulos privados. Dentro das instituições de apoio do Sistema Financeiro Nacional, uma que tem uma importância relativa é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, ou simplesmente CETIP. A CETIP, ela começou as suas atividades em 1984. Então lá se vão quase não, né? Lá se vão 20 anos da criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Isso é importante. Por que que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional são criados lá em 64? E por que que a Comissão de Valores Imobiliários é criada em 76? E por que que o CETIP é criado em 84? Porque existe esse hiato temporal. Porque você cria uma instituição... É assim, ó. Preste atenção, porque se você entender isso, você vai entender o porquê foi criada a CETIP e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Eu crio a macroestrutura. Depois que eu criei a macroestrutura, eu percebo que a macroestrutura não consegue controlar todo o detalhamento de atividades financeiras. E aí eu vou criando instituições de controle específico. Sempre a instituição que é criada depois atende a algum problema que a instituição maior não atende. Então, historicamente, essa é a relação. Em 1964, criado o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, dando o start para o que nós conhecemos hoje como Sistema Financeiro Nacional. Aí perceberam que o Banco Central não conseguia controlar todos os problemas do mercado. E aí criaram a Comissão de Valores Mobiliários. Em 84, percebeu-se outra coisa. Percebeu-se que era muito difícil para o Banco Central e para o Conselho Monetário Nacional garantir transparência e eficiência. Então, sabe onde a gente encaixa isso aqui? Ética e transparência. Na verdade, o CETIP, ele tem a função de deixar muito claro, muito publicizado, muito transparente todas as operações financeiras no Brasil. Então ela começa a operar em 84 e aí é um dado histórico, né? Olha que dado histórico interessante, isso caiu numa prova da CESP-NB para o Banco Central. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central são criados no início do regime militar. E o CETIP é criado, não por acaso, no processo de redemocratização. E por que é criado no processo de redemocratização? Porque nos anos 80, 84, 85, 86, quando o Brasil começa a transição para retomar os governos civis, e aí nós temos o governo Sarney, o Brasil precisa de instituições de transparência, de democracia, instituições que publicizam ações que durante o regime militar foram reservadas. E esse movimento de transparência, esse movimento de publicidade, se dá inclusive no sistema financeiro. Então não é à toa que o início das atividades dele acontece em 1984. O CETIP é uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, ela não atua no mercado financeiro, ela não opera no mercado financeiro. E por que ela é uma instituição sem fins lucrativos? Porque quem paga a banda escolhe a música. Se o CETIP operasse produtos e serviços bancários, ele teria interesse. Então eu preciso ser um órgão isento. Para ser um órgão isento, eu não posso operar no mercado financeiro. E aí, qual é a função dele? A transparência e a eficiência de negociação de títulos privados. Por exemplo, o CETIP, ele se preocupa em como vai ser feito o leilão, em como vai ser feito o pregão, não do ponto de vista legal. Né? Você que estuda direito administrativo, você sabe que a 8666, ela estabelece as regras da licitação no serviço público. Não é disso que eu estou falando. Porque mesmo você seguindo a lei, você pode não prezar pela transparência. Mesmo você seguindo a legislação, você pode não prezar pela transparência. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que... Você já entrou num banco e viu, logo de cara na agência bancária, toda a lista de tarifas? Se você viu isso, o seu banco preza pela transparência. Mas, imagine que eu tenho a seguinte determinação do Banco Central. Todas as agências bancárias devem ter, em local de circulação de clientes, toda a lista de tarifas bancárias. Essa é a orientação legal, essa é a determinação legal. Aí uma agência deixa lá no fundo, onde pouco cliente passa,
essa tal lista. Ou seja, ela atendeu a lei, só que não de forma transparente. Então, na verdade, o CETIP é a estrutura, né, a central, que cuida, como eu comentei, da transparência e da eficiência dos títulos privados e de sua negociação. Ser transparente é você dar prazo para qual. Então, por exemplo, imaginem que eu vou lançar títulos no mercado, vou lançar títulos para os meus acionistas privados, só que eu dou 24 horas para compra de títulos. Quem vai comprar é quem tem informação privilegiada. Quem vai comprar é quem tem acesso à informação mais rápida. E isso não é transparente, mesmo que siga a lei. Você seguir a lei não significa que você é transparente por si só. Tome cuidado com isso. E a eficiência. Por exemplo, um leilão, um pregão, uma abertura de ações na bolsa, ela precisa ter eficiência da relação entre oferta e procura. Vou te dar um exemplo que eu acho que ilustra muito bem essa função do CETIP. A PagSeguro é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos porque ela trabalha no mercado da economia intangível, né? No e-business, no e-commerce. E, na verdade, é uma empresa que garante a compra online. Essa empresa, o PagSeguro, é de um grande grupo, né? É do grupo UOL, do grupo Folha de São Paulo. E a PagSeguro, ela cresceu tanto nos últimos anos que passou a Cielo, né? A Cielo é uma grande empresa dessa área e a PagSeguro conseguiu passar a Cielo em valor de mercado. A PagSeguro resolveu abrir suas ações, realizar uma oferta pública de suas ações na Bolsa de Nova York. E quando a PagSeguro, que é utilizado no mundo todo para e-commerce e para e-business, abriu suas ações na Bolsa de Nova York, estourou as ações. Para você ter uma ideia, há 8 anos que uma empresa brasileira não tinha uma lucratividade tão grande na Bolsa de Nova York. Isso aconteceu em 2018, em julho de 2018. Só que a PagSeguro anunciou 4 meses antes que iria abrir suas ações. Todo mundo sabia que ia abrir suas ações. Ou seja, ela me deu o direito, eu não comprei, né? Ela me deu o direito de ter interesse, de me cadastrar no Conselho de Valores Imobiliários e de me habilitar a comprar ações em uma bolsa internacional. Imagine se ela não me avisasse e fizesse de surpresa. Então o CETIP, ele cuida desse tipo de postura, só que com títulos privados, comprados apenas entre os acionistas. O que é mais difícil ainda, porque assim, títulos públicos, eles são publicizados na Bolsa de Valores. Agora, títulos privados, eles são de negociação restrita aos interessados acionistas. E é aí que você tem que prezar pela maior transparência, porque você não tem a publicização do processo. E depois, a eficiência no sentido daquela oferta atender uma demanda. Vou te dar um exemplo pontual. Eu quero abrir mão do controle acionário da minha empresa. Eu pretendo ter parceiros majoritários. Aí eu abro minhas ações. Só que aí eu não consigo ter um parceiro majoritário com liquidez suficiente para ser o controlador da minha empresa. Ao invés de ter uma empresa comprando 51% das minhas ações, eu tenho 80 empresas e 80 conglomerados comprando um percentual pequeno das minhas ações. Eu consegui vender 51%, só que eu não fui eficiente de ter o controle acionário minoritário. Então é nesse tipo de relação comercial que o CETIP controla. Caiu questão sobre CETIP, transparência e ética na relação comercial. E ele tem um sistema eletrônico também. É evidente, né? Por exemplo, portal da transparência. Você sabe quanto que o juiz Lewandowski ganha? Eu sei, é só entrar no site e ver. Você sabe quanto que o professor X ou Y, que são servidores públicos, ganham? Dá para saber, é só entrar no portal da transparência. Então é evidente que hoje o governo eletrônico, o eGov, ele é uma ferramenta eficiente para a transparência. Eu não preciso ir até o órgão, eu não preciso ler o diário oficial, basta consultar. Então o CETIP, ele tem um sistema eletrônico. Vem comigo. Se eu te devo, eu preciso depositar uma grana para você. Aí eu digo, ó, eu fiz TED, só que cai em 3 dias. Você já sabe que eu estou mentindo. Ó, eu fiz um DOC, vai cair no mesmo dia. Você já sabe que eu estou mentindo. Por quê? Porque o CETIP, ele cuida da transparência das relações de títulos operados no mesmo dia ou no mesmo dia mais um dia útil. Isso é transparência, isso é eficiência. Ó, eu estou te fazendo um TED. Eu fiz às 10 da manhã. Como não caiu até 2 horas da tarde se o TED ia até meia hora? Quem determina a publicização do tempo do TED? O CETIP.
A publicização de leasing. Ah, então, qual é o resgate do... Você lembra da aula? Está aí no teu curso. Você lembra da aula de título de capitalização? Resgate em até 12 meses, resgate total em 36 meses, o prêmio não pode ser maior que o pagamento global. Tudo aquilo que eu te expliquei na aula de título de capitalização, quem determina a publicização disso é o CETIP. O TED é no dia, o DOC é no dia mais um, o leasing, se você pagar, você não tem juros abatidos. Você conhecer as regras do mercado é função do CETIP. E aí, quem participa da CETIP? Quem participa das regras de transparência e eficiência dos produtos e serviços bancários? Os bancos comerciais. Ó, o que você aprendeu comigo? Banco de investimento não é instituição bancária. Então a palavra banco engana, né? Banco de investimento é instituição não bancária. Por exemplo, no Brasil, as duas maiores acho que são a Geração Futuro e uma que queimou o filme recentemente, mas que você já deve ter ouvido falar, que é banco que você só investe em ações. É banco que você só faz investimento. Você não tem conta corrente, você não tem caixa eletrônico, você não tem título de capitalização. Então os bancos comerciais, e aqui abrem os dois tipos de banco comercial, viu? Os bancos comerciais e as caixas econômicas, ou seja, também entra a Caixa Econômica Comercial. Instituições bancárias de qualquer tipo, inclusive as caixas econômicas. Banco de investimento, que é instituição não bancária, também entra. Como assim, Rezende? Qual é a importância de ter transparência para uma instituição não bancária? Meu irmão, eu vou investir em ações. Qual é o tempo de resgate? Qual é a carência? Qual é os juros? Leasing, isso aqui é importante. Ó. Se você não souber as regras do leasing, você roda. Sabe por quê? Porque o leasing é aquele tipo de financiamento que não abate os juros. Ou seja, você vai quitar o seu carro, você não vai ter abatimento das parcelas futuras, porque leasing é leasing. Então, se eu não souber quais as regras do leasing e quais as regras dos fundos de investimento, eu não estou sendo transparente, eu não estou seguindo as diretrizes do CETIP. Então, desde eu saber quanto tempo dura um TED, quanto tempo cai um DOC, quanto tempo compensa um cheque, dá para sacar na boca do caixa um cheque de até R$100? Dá para ser ao portador um cheque de R$8.000? Tudo que eu te explico é publicizado pela CETIP. Deu para entender? Depois eu vou listar quais os títulos. Eu vou entrar na tela daqui a pouco para listar quais os títulos que a CETIP estabelece como transparência e eficiência. Vamos agora para uma outra instituição. Eu vou entrar com uma ação contra o cinegrafista e o monitor, porque não trouxeram brioche para mim. Aí eu entro com uma ação em primeira instância. Aí eles recorrem, vai para a segunda instância. Eles recorrem, vai para a instância superior, que é o STF. No sistema financeiro é igualzinho. Então tem a instância Conselho Monetário Nacional, tem a instância Banco Central, mas e se eu recorrer? Eu tenho o direito de recorrer. Né? Eu sou uma instituição financeira, eu sou um banco. Eu sou punido pelo Banco Central. Eu sou punido pelo Conselho Monetário Nacional. Eu posso recorrer. Vou recorrer para quem? Qual a instância superior de recurso? O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. O CR, Sistema Financeiro Nacional. Que na verdade é um órgão colegiado, é evidente, porque tem que julgar. Ó, eu falei numa aula anterior e vou repetir agora. Todos os órgãos de diretorias do Sistema Financeiro Nacional são colegiados e ímpares, porque tem que tomar decisão. Depois, é a instância que julga sanções aplicadas pelo Bacen Conselho Monetário Nacional. Muito cuidado, porque eu encontrei uma questão da CESP outro dia que me fez tremer. A questão dizia o seguinte: sempre que o Banco Central é punido, o Conselho de Recursos julga essa punição. O Conselho de Recursos não julga o Banco Central, não julga o Conselho Monetário Nacional. Ele julga ações aplicadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional para entidades de intermediação. Particularmente, ele julga em última instância quem é punido pelo Bacen e pelo Conselho Monetário e quer recorrer. Deu para entender? Vem comigo, vamos lá para o teu material, porque eu quero fazer duas leituras pontuais com você. Tudo que eu for ler nessa tela aqui está no teu material, tá bom? Então, olha só, tem uma lista de títulos operados pelo CETIP, CDI, tudo aquilo que você estuda comigo nas aulas de produtos e serviços bancários. CDI, CDB, RDB, que são investimentos e aplicações,
letras hipotecárias, debêntures e swap, que nós trabalhamos, e aí no final, aquilo que eu falei para você, TED e DOC. O TED é feito no mesmo dia, mas tem prazo, não dá para fazer TED meia-noite. E se for no mesmo banco, aí dá. E se for de banco para banco, aí demora mais um tempo. Então, na verdade, o TED e o DOC são aqueles que mais se aproximam de nós, né? Aqueles que mais se aproximam do nosso dia a dia. O TED é no mesmo dia, o DOC é no mesmo dia mais um. Então, esses são os títulos operados pelo CETIP. Olha só, esse diagrama é um diagrama criado pelo próprio Banco Central para explicar como funcionam as hierarquias do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, por exemplo, existem decisões de primeiro grau. As decisões de primeiro grau são tomadas pelo Banco Central, que pune as instituições financeiras, bancárias e não bancárias, pela Comissão de Valores Mobiliários, que eu não falei dela nessa aula, mas ela trabalha com o mercado de ações, né, com a Bolsa de Valores, e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e outras autoridades. Então a regra é, se uma instituição for punida pelo Bacen, e logicamente pelo Conselho Monetário Nacional, né? Se um empresário, se uma empresa for punida pela Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo, eu posso ser proibido de operar na Bolsa, né? Na verdade, é muito comum isso, aliás, né? Você tem um investidor que ele não seguiu alguma regra do Conselho Monetário Nacional e ele fica proibido de operar durante 2 anos. E pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Se eu for punido pelo Bacen, Conselho Monetário Nacional, se eu for punido pelo CVM, se eu for punido pelo COAF, é óbvio que eu posso recorrer. Recorro a quem? Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então é a última instância de recurso financeiro. Deu para entender? Vem comigo. Rezende, eu não vou mais prestar concurso de banco porque eu não aguento mais esse monte de sigla que eu nunca ouvi falar e quase não cai em prova. Esse é o problema, né? É tranquilo quando a gente trabalha macropolítica, né? É tranquilo quando a gente trabalha Basileia. É tranquilo quando a gente trabalha acordos, estrutura internacional, economia tangível, o que aconteceu no Basileia 2, quais são os princípios do Basileia 3. O duro é quando a gente trabalha as instituições internas de controle do sistema financeiro. Mas às vezes cai em prova, às vezes não tem muita questão. Isso é muito comum, viu? Tem muito tópico de concurso, como por exemplo esses do Banrisul, que simplesmente não tem prova. E aí a gente tem que montar a questão autoral. Então vamos para as questões, 2 de provas anteriores e uma autoral, para você perceber como esses tópicos caem em prova, porque afinal de contas, o que eu sempre digo, a prática é o critério da verdade. Então vamos lá. Primeira questão. A CPIT, Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, é o contrário, né? Opera vários títulos. Destes não consta. A, CDI e CDB. Ó, deixa eu falar uma coisa. CDI e CDB, como você estudou comigo lá na aula de produtos e serviços bancários, elas precisam ter as regras muito claras, né? Renda fixa, renda variável, investimento fixo, investimento variável. Tudo isso tem que ser público para o investidor. Debenture e swap, pior ainda, né? Quando nós trabalhamos debenture e swap, você viu a quantidade de regras que tem? Você viu a quantidade de prazos que tem? Então, tudo isso tem que ser controlado. E, finalmente, LCI. O problema do LCI é que o LCI é crédito imobiliário. E quem controla crédito imobiliário é outra estrutura. Portanto, LCI tem controle próprio. LCI tem a ver com o mercado imobiliário. São letras de crédito do mercado imobiliário. E não é controlado pelo Banco Central, não é controlado pela Central de Custódia. Essa é a alternativa errada. Ou seja, a alternativa correta, porque a LCI não é controlado, tem um órgão de controle específico. Próximo. Dentre as instituições que utilizam o serviço da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, não está A, a Comissão de Valores Imobiliários, B, bancos comerciais, C, banco de investimento, D, financeira e E, operadora de consórcio. Olha só, aqui tem um problema hierárquico, né? E qual é o problema hierárquico? O problema hierárquico é que a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, ela está hierarquizada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. Então, na verdade, não existe ninguém acima
do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e da Comissão de Valores Imobiliários. Essas três entidades, elas são as principais entidades normativas do Sistema Financeiro Nacional. Quem está acima do Conselho Monetário Nacional? Quando controla as diretrizes econômicas. Quem está acima do Banco Central? Quando estabelece controle bancário. Quem está acima da Comissão de Valores Imobiliários? Quando vai controlar a Bolsa de Valores. Então, todo o restante são instituições de intermediação. Olha uma dica importante para você. A Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, ela opera sempre com entidades de intermediação. Alternativa A, ela fala da Comissão de Valores Imobiliários, e que não é entidade de intermediação, é entidade normativa. Bancos comerciais são entidades de intermediação. Bancos de investimento, que são instituições não bancárias, são entidades de intermediação. Financeira é de intermediação e operação de consórcio também. Então, a alternativa que não é controlada é a A. Próxima questão. Órgão colegiado de segundo grau. Integrante da estrutura do Ministério da Economia. E tem por finalidade julgar, na última instância administrativa, os recursos contra as sanções aplicadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Imobiliários. Esta definição corresponde ao A. Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados. B. Conselho de Valores Imobiliários. C. Bancos Comerciais. D. Cooperativa de Crédito. E E. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. De novo. Essa questão é famosa, né? Caiu no Banco do Brasil 2018. De novo, basta você conhecer a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, né? Então, quem julga em última instância punições aplicadas pelo Bacen/Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de Valores Imobiliários, e inclui o COAF aqui também, que não está na questão, né? Alternativa A. Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados. A Central de Custódia não julga nada, ela só cria regras de transparência e eficiência. Então tá errado, porque inclusive foi um dos temas da aula de hoje. Conselho de Valores Imobiliários. Deixa eu falar uma coisa, não existe o autocontrole. Como eu vou recorrer para o próprio órgão? Como que o Conselho de Valores Imobiliários julga em última instância as sanções aplicadas por ele mesmo? Então tá errado. Bancos comerciais não são entidades normativas. Entidades de intermediação não controlam nada. Entidades de intermediação não têm a prerrogativa de controle e regulamentação. Banco comercial não é normativa. Cooperativa de crédito é banco, né? Instituição bancária. Também não é normativa. Portanto, a alternativa correta é Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Vem comigo. Olha só. Eu sei que é um pouco preocupante você trabalhar vários tópicos e vários temas que não são da sua familiaridade. Vamos fazer um esqueminha para você entender. Você trabalhou comigo já que o Sistema Financeiro Nacional, ele é incentivado pelos acordos de Basileia. Por Basileia I, Basileia II e Basileia III. Você também viu comigo que o Sistema Financeiro Nacional, incentivado pelos acordos de Basileia, ele tem entidades normativas e entidades de intermediação. As entidades normativas, elas são várias, e as três mais importantes são o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários. Aqui eu defino a política econômica, aqui eu controlo a política econômica e aqui eu controlo a Bolsa de Valores. Nas entidades de intermediação, as bancárias e as não bancárias são as mais importantes. Bancária é banco comercial, não bancária é casa de câmbio e banco de investimento. Só que aqui no meio, eu tenho várias instituições que são de auxílio normativo. Então, na aula de hoje, por exemplo, eu trabalhei duas instituições que não fazem parte das entidades normativas, mas fazem parte da estrutura interna de alguma entidade normativa. E esse é o problema, porque é a segunda instância de aprofundamento. Essa é a primeira instância de aprofundamento e essa é a segunda instância de aprofundamento para controlar as entidades de intermediação, que se encaixa as duas instituições de hoje. Deu para entender? Então, olha só, não dê importância maior do que tem. Se você pega um quadro de 100 questões anteriores das principais bancas organizadoras que falam desse tema,
99 questões estão aqui. 99 questões estão aqui. Uma está aqui. Então a aula de hoje é uma aula que está no teu edital, as duas instituições estão no teu edital, mas não dê uma importância igual, viu? Isso aqui tem importância 49%, 49% e 1%. Caso caia na prova, você tem que saber qual é a estrutura, uma de transparência e última de recursos finais de punição das entidades normativas. Muito obrigado pela sua presença e paciência. Estou com você até a sua aprovação.